Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra de Deus, Efésios 6, verso 12. Quem achou, diz amém. Amém, Jesus? Ó, se você não achou, tem alguém, pessoal sem Bíblia, dizendo assim: eu não tenho como achar, bispo. Está aqui, ó, nome de Jesus, Efésios 6, verso 12. Antes de nós lermos, quero te dar um spoiler desse texto e do estudo dessa noite. Essa leitura de hoje, ela vai falar, a mensagem de hoje, ela é uma mensagem expositiva. É uma daquelas mensagens, é um daqueles estudos que nós fazemos olhando para o texto. Não apenas uma mensagem que contém um tema, mensagem temática, mas ela é uma mensagem expositiva. Quando nós pegamos um texto e vamos dissecando esse texto, vamos entrando nos meandros daquela escritura. Então esse é um texto de referência, onde nós vamos ter dentro dessa noite um estudo baseado sobre aquilo que o texto em si retrata e a explicação versículo por versículo de cada uma dessas falas de Paulo para essa igreja, a igreja de Éfeso. E nós vamos hoje falar então sobre algo muito parecido com o testemunho de hoje, com aquilo que nós vimos hoje sobre essa irmã que falou sobre um Deus que nos protege. O título da mensagem de hoje é Tomando toda a proteção de Deus. Não tomando apenas uma parte, não colocando apenas uma parte sobre a incumbência da proteção do Senhor, mas tomando para si, entrando debaixo de toda a proteção que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Então, o olhar desse texto de hoje e aquilo que nós vamos estudar vai estar baseado nisso. Ler o texto e entendendo como Deus pode nos proteger se nós colocarmos em prática a sua palavra. Então vamos lá, Efésios 6, verso 12, que diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades e contra os governos das trevas deste mundo, contra os espíritos malignos nas regiões celestes. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E depois de fazer tudo, estejam firmes. Estejam, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Sobretudo, tomem o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica e em espírito, e aguardando com eles em perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos diante de Ti. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina-nos, Senhor, nessa noite. Faz, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que não seja palavra de homem, palavra humana, mas que seja o que a Tua palavra é. A Tua palavra que é espada, penetrante, que vai fundo, que separa juntas e medulas, que entra, Senhor, no lugar aonde também faz separação da alma e do espírito. Que essa seja, Senhor, uma noite onde nós possamos entender a Tua proteção, desfrutar de tudo que Tu tens preparado para nós como igreja. Essa é a oração que fazemos, dando a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, a vida, ela tem uma tônica, ela tem uma rotina, ela tem uma dinâmica. E uma das dinâmicas da vida
descritas pela própria palavra de Deus é que a vida pode ser resumida como uma batalha. A vida que vivemos, ela pode ser de maneira análoga, comparada com uma guerra, comparada com uma batalha. A palavra do Senhor diz, foi o próprio apóstolo Paulo também que citou em outras cartas, dizendo que nós fomos alistados para um exército, e que aquele que está alistado para essa batalha, ele não será coroado se não lutar legitimamente, porque se ele lutar legitimamente, ele será coroado, mas se ele se embaraçar com os negócios dessa vida, ele não pode agradar aquele que o alistou. Nós, uma vez que aceitamos ao Senhor, uma vez que dedicamos a nossa vida a Jesus, nós entramos no seu exército. O Senhor Jesus é também conhecido como o Senhor dos exércitos. Uma vez que nós dedicamos a nossa vida de fé e entregamos a nossa história para Jesus, automaticamente nós entramos nesse exército, nós somos alistados por Jesus no seu exército, e ele se torna então o nosso general, ele se torna então o nosso líder. Esse termo exército significa que existe uma guerra, que existe uma batalha nessa vida. Outros textos vão dizer que a vida também é como uma competição. Se existe uma guerra, obviamente que a guerra só existe por conta de um inimigo. Não existe guerra, gente, se não houver um oponente, um opositor, um inimigo. E a Bíblia também vai dizer que a vida é também similar a uma competição. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles que correm no estádio, aqueles que competem nos estádios, nos esportes, eles lutam para receber uma coroa, um prêmio, uma medalha, um troféu, que a palavra de Deus diz que é corruptível, que é passageiro, que enferruja, que empoeira, que vai passar. Mas nós, aqueles que cremos em Deus, nós não lutamos para receber um prêmio que se corrompe, mas nós lutamos para receber uma coroa que é eterna. Se existe guerra, existe um inimigo. E se existe competição, existe um adversário. Então, quando a Bíblia usa esses dois termos sobre guerra, batalha e competição, ela está nos colocando em uma condição de entendimento de que essa vida que nós estamos vivendo, que chamamos de existência, ela é marcada por batalhas, por lutas, por provas, por uma competição onde nós encontramos inimigo e adversários. Muitos de nós confundimos quem são os nossos reais adversários. Muitos de nós não conseguimos avançar na vida porque estamos travando uma guerra com o inimigo errado. Estamos lutando e desgastando as nossas forças, algumas pessoas dilapidando o seu próprio patrimônio para lutar contra um adversário que na verdade não é o seu real oponente. Famílias se dissolvem porque estão atacando um adversário que na verdade deveria ser o seu aliado. Casais se separam porque não conseguem entender qual é a verdadeira guerra que juntos eles devem travar. Para onde apontar as suas armas espirituais para então conseguir derrubar o real inimigo e poder avançar e progredir na vida. Existe, gente, um inimigo e um adversário. E a palavra de Deus vai dizer que esse inimigo e esse adversário é um só, o inimigo das nossas almas. Que esse adversário das nossas almas é o inimigo, aquele que caiu, aquele que um dia estava lá em cima, nos céus, mas depois da rebelião foi lançado para fora daquele lugar e hoje ele é
aquele que a Bíblia chama de acusador, o inimigo. Esse é o nosso adversário, e os seus anjos caídos, o exército do mal, as potestades e principados que andam com o inimigo, esses são os exércitos que nós realmente, de verdade, devemos lutar contra. Temos um adversário e temos um inimigo. Saber disso nos coloca em um lugar de atenção. Não se engane, existem coisas que nós vamos sofrer oposições veementes, ferrenhas. Todas as vezes que você acertar o alvo do propósito de Deus, automaticamente você vai começar a enfrentar uma batalha. Todas as vezes que você se propuser a fazer a vontade do Senhor, e essa for a vontade de Deus para o plano que Ele criou para a sua vida, um adversário, um inimigo se apresenta, e então batalhas estão sendo travadas. Agora é necessário saber aonde essas batalhas acontecem. Quais são as armas que nós devemos usar para avançar e vencer essas batalhas? Qual é o calibre adequado para cada tipo de guerra e qual armadura, qual tipo de defesa utilizar nos momentos adequados dessa batalha? Então, o primeiro conceito desse texto que nós lemos, para entendermos a guerra e a batalha e para podermos vencer, é que Paulo está dizendo para essa igreja que existe uma guerra. Existe uma batalha, existe um inimigo a ser vencido. Entretanto, ele vai dizer: a nossa luta, a nossa guerra, a nossa competição não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, não são contra os nossos familiares, não é contra quem se opõe a mim no plano natural. A nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades e as autoridades espirituais do mal nas regiões celestiais. Resumindo, existe uma guerra, existe uma batalha, existe um adversário, mas essa luta nunca será contra pessoas. E aqui, irmãos, está uma grande diferença do Evangelho de Jesus. As religiões antigas, as religiões que formavam a base da filosofia humana, a religião grega, romana, pregavam um Deus, que esse Deus, para fornecer um favor à humanidade, ele precisava ser aliciado com algum tipo de sacrifício que aquelas pessoas tinham que fazer para esse Deus, para aplacar o seu furor. E então esse Deus, uma vez aliciado com as ofertas, comprado com essas ofertas e sacrifícios, esse Deus beneficiava algumas pessoas. Esse tipo de Deus que precisa ser pago para realizar algo permeou a cultura da humanidade durante muito tempo. Até que vem Jesus, e aí Jesus começa a dizer: o meu reino não é daqui. Ao dizer que o reino dele não era dessa terra, ele começava a dizer: se ele tem um reino, logo ele é rei. E ele começou a pregar coisas que faziam um conflito na capacidade intelectual daquela comunidade da sua época. Por quê? Porque o Deus que todo mundo conhecia era um Deus que precisava receber para depois distribuir. E agora Jesus vem pregando e vem dizendo o seguinte: olha, quando vocês precisarem de algo, peçam ao Pai e Ele vai dar a vocês. Porque esse Pai é um Pai bondoso, e Ele não rejeita ninguém que chega até Ele com um coração contrito e um espírito quebrantado. Esse Deus não precisa nem de oferta. Esse Deus que Jesus apresentou como Pai, Ele disse: peçam e vos será dado, batam e a porta vai abrir, busquem e vocês vão encontrar, porque todo aquele que pede recebe. Meu Deus!
E essas palavras foram replicadas depois pelos profetas, foram replicadas depois pelas pessoas que foram escrevendo o cânon bíblico, e isso está registrado. Meu Deus, existe agora um Deus novo, um Deus que não cobra pedágio para que você entre na sua presença, um Deus que não coloca uma tarifa para que você se achegue a Ele, um Deus que olha não é para o teu bolso, mas é para o teu coração. E foi isso que tornou Jesus um revolucionário no meio da humanidade, porque os romanos não conseguiam conceber como é que existe um Deus que não faz distinção de escravos e senhores. Como é que existe um Deus que não faz distinção de ricos e pobres? Como é que pode existir um Deus que olha para todo mundo igual e não olha para a sua patente, não olha para a sua autoridade, não olha para a sua condição financeira ou para a sua etnia? Não, agora Jesus vinha pregando um Deus que era um Deus Pai, que não rejeitava ninguém, que todos que chegassem até Ele, nenhum deles seria lançado fora, disse Jesus. E isso causava um conflito no coração da humanidade, porque os deuses apresentados anteriormente eram deuses que tinham que receber, e agora existe um Deus que a única coisa que tem interesse é no meu e no seu coração. Um Deus de paz, um Deus de graça, um Deus de amor. E esse Deus começou a cativar a humanidade. E no meio do povo, andando no meio do povo, Jesus era esse Deus. O Verbo estava com Deus, que era Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Um Deus que não ficou lá de cima jogando raios como os deuses gregos. Um Deus que não ficou no seu alto e sublime trono para julgar a humanidade, para tentar condenar a humanidade, não. Um Deus que desceu da sua glória e veio morar entre nós para nos salvar, diz a palavra. A Bíblia vai dizer que Deus estava com Jesus Cristo no mundo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não levando em consideração as transgressões da humanidade, e nos deu o ministério da reconciliação. Uma vez que eu creio nesse Deus, esse Deus me reconcilia com Ele, e agora nós temos paz com Deus, diz a palavra. Algumas pessoas receberam uma doutrina que falava sobre isso, que não se pode chegar até o Senhor porque somos impuros, que você não pode falar com Deus porque você não vem de uma casta de santidade ou de um grupo fervoroso de fé, de uma estrutura eclesiástica ou ministerial. Você simplesmente deseja chegar no Senhor, mas existem pessoas mais habilitadas para fazer isso por você. E Jesus veio dizendo: não. Quando vocês quiserem falar com esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, façam algo extremamente simples. Entrem no quarto, fechem a porta e orem em secreto. Não precisa de ninguém, não precisa de um interlocutor, não precisa de alguém para te ajudar. É você e o seu coraçãozinho aberto diante do Senhor, dizendo: me ajuda. Talvez faltem palavras para você dizer o que você precisa. E se você não tiver palavras, a Bíblia diz que o Espírito dele leva com gemidos inexprimíveis a nossa oração. Quantas mães que não tem mais nem palavra dizendo: meu Deus, me ajuda. Quantos jovens dizendo: Senhor, eu não aguento mais usar essa droga, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais, eu não tenho mais nem palavras, pelo amor de Deus, me ajuda. E todos esses, quando clamam pelo Senhor, são ouvidos, diz a palavra. Porque nós não andamos seguindo um Deus que tem ouvidos, mas não ouve. Não, o nosso Deus tem os seus ouvidos abertos, diz a palavra. Que quando nós clamamos, Ele vem. Que quando nós buscamos a sua presença, Ele nos ouve. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, Ele nos ama. Ele não é um Deus punitivo, Ele não é um Deus agressor, não. Ele é um Deus de amor, diz a palavra.
Jesus vem a essa terra e começa a pregar e a falar sobre isso e causa um rebuliço, e por isso as pessoas amavam a Jesus. E por isso até hoje o Evangelho, ele atrai as pessoas, porque o Evangelho puro é Jesus. O Evangelho puro não tem dogmas, não tem preço, não tem pedágio. O Evangelho puro é o que Jesus passou fazendo, e nós seguimos dizendo: quem quiser vir após Ele, siga, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e marche atrás dele, porque a sua vida será transformada. E aqui nós entramos em um momento de inflexão dessa mensagem, porque esse Jesus disse: sigam-me, sigam-me e eu vou transformar vocês, sigam-me e eu vou mudar a vida de vocês, sigam-me e eu vou causar uma transformação, uma revolução na vida de vocês. Muitas pessoas caminham hoje crendo em Jesus, crendo que Ele veio, Ele existiu, Ele não foi apenas uma figura inventada, não sabem, reconhecem a história e dizem: não, Jesus é real. Algumas pessoas creem nele, têm até Bíblia nas suas casas, são pessoas que de verdade creem em Jesus. Mas Jesus sempre que disse: aquele que crê, Ele também deu um segundo passo, um segundo nível, que é onde a revolução acontece. Ele disse: se você crê, então agora me siga. Se você crer, então agora comece a caminhar comigo. Eu não quero apenas ter um admirador, eu quero ter alguém que seja meu discípulo. Alguém que vai caminhar comigo, colocando os seus pés nas minhas pisaduras e fazendo aquilo que eu lhe ensinar. O primeiro nível é crer, e todo aquele que crer será salvo. O segundo nível é o aperfeiçoamento. Não apenas creio, mas quero viver com esse Jesus. Viver ao ponto de no final da vida escutar de Jesus o que Ele disse para os seus discípulos antes de ir embora. Quando Jesus estava partindo, Ele reuniu os seus e começou a dar a eles instruções. E começou a dizer: quando eu for embora, vocês serão revestidos de um poder e de uma autoridade. E esse Espírito que está em mim, eu vou enviar para vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e nem o receber, porque não o conhece. Mas vocês o receberão, porque vocês o conhecem. Ele estará com vocês e habitará em vocês. Ele começou a dar as últimas instruções aos seus discípulos, e no final ele começou a dizer: agora, porque vocês creram em mim e porque vocês me seguiram, vocês não são mais servos, agora eu chamo vocês de amigos. Mais do que servos, o Senhor quer olhar para mim e para você e no final da vida dizer: está aqui um amigo. As pessoas passando no nosso meio e talvez não podendo reconhecer nada do lado de fora. Talvez o seu carro não chame atenção, talvez a sua bicicleta não chame atenção, talvez a sua conta bancária não chame atenção, a sua capacidade intelectual não chame atenção. É impossível de ver algo grandioso do lado de fora. Mas para aqueles que carregam o Espírito de Jesus, algo poderoso é ouvido dos céus. Aí está um amigo. Gente que não apenas crê, mas decide andar. E uma vez que eu decido andar com Jesus, eu começo a ter não apenas uma responsabilidade, mas eu começo a ter uma proteção. Eu começo a ter do Senhor ferramentas, instrumentos que Ele me dá para que nessa batalha que é a vida, eu possa ser bem sucedido. Quem anda com o Senhor começa a ter direito a usufruir de uma proteção e de habilidades que o Senhor dá para os seus, para aqueles que decidiram caminhar com Ele. Então, quando você entra em uma batalha, você não entra mais sozinho.
Quando você vai enfrentar um adversário, você não entra mais nessa competição, você não entra mais nesse certame, você não entra mais nessa guerra sozinho. Agora você entra com o Senhor e o Senhor te protegendo. A palavra de hoje é sobre usar toda a proteção que o Senhor nos deu para viver nessa vida, não apenas vivendo, sobrevivendo, mas triunfando sobre os nossos adversários. Os nossos adversários que, mais uma vez, nós nos lembremos-nos, não é carne e não é sangue. Os nossos adversários não são os nossos familiares, não são aqueles que nos perseguem. Muitas vezes nós batemos na carne, batemos nas pessoas, agredimos. Às vezes é uma autodefesa porque somos atacados e o Senhor está dizendo: olha, eu quero que você tire os teus olhos do que você está vendo no plano natural, se eleve para esse lugar onde eu quero te trazer, e agora com essa palavra você comece a olhar a vida debaixo de um aspecto celestial. Essa guerra não é contra as pessoas, carne e sangue, essa guerra é contra um mal que escraviza as pessoas. Não bata na carne que pratica o mal, mas guerreie e batalhe contra o mal que escraviza a carne. Existem famílias que vivem em pé de guerra simplesmente por não entender que os seus adversários não são os seus parentes, os seus adversários são os inimigos espirituais, e que uma vez que a batalha no céu for vencida, na terra a casa terá paz. Sempre que você for levantado pelo Senhor em uma determinada área, a Bíblia vai mostrar que é quase que na totalidade das experiências, Deus vai permitir que a sua família, os mais próximos, sejam usados para te treinar. Os opositores no primeiro momento são os da própria casa, é o que diz a palavra. As dificuldades que nós vamos enfrentar de relacionamentos, de desentendimentos, essas guerras que começam no primeiro momento, começam com aqueles que estão perto. Só que esses que estão perto não são os nossos inimigos. Quando existe uma oposição familiar, quando existe uma guerra, marido, esposa, os filhos, a coisa começa a ficar tensa. Lembre-se, eles não são os adversários. Essa guerra é lá em cima, é no mundo sobrenatural. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Você vai orar e aquilo que está causando rebuliço na tua casa vai cair em nome de Jesus. Você vai determinar e o teu filho vai ser livre e liberto em nome de Jesus. Nós vamos nesse lugar de guerra no mundo espiritual, e lá a vitória será decretada e na terra será consumada em nome de Jesus. Então, com esse entendimento, gente, nós vamos ver que Jesus passou por isso. Jesus pregando, fazendo sinais, milagres, maravilhas, quando voltou para a sua terra, a Bíblia vai dizer que na sua terra, no meio dos seus parentes, ele não pôde fazer muitos milagres. E o texto vai dizer que ele não pôde fazer muitos milagres porque os seus familiares, as pessoas que o conheciam, não acreditavam nele. O Rei da Glória, que por onde passava, levantava até mortos, no meio dos seus familiares sofria com descrédito. Você não vai ver Jesus brigando com seus familiares. Você não vai ver Jesus guerreando com os seus. Você vai ver Jesus seguindo e fazendo a vontade do seu Pai, até que os frutos mostrassem que o Pai estava realmente com ele. Lá na frente, os seus irmãos vão escrever textos dizendo: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Vai chegar um tempo que essa loucura que você diz que é o Evangelho, as coisas de Deus, o que você está fazendo, que hoje parece meio nebuloso na mente de quem te acompanha, não brigue para que você tenha razão, simplesmente faça o que precisa ser feito, e os frutos vão demonstrar que você está em Deus e na luz, meu irmão, não há confusão.
Então a guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não bata, não lute contra as pessoas. A nossa guerra é nesse lugar espiritual. Aí Paulo vai seguir dizendo, ele vai dizer, olha, a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, portanto, vocês devem tomar toda a armadura de Deus. Existe um adversário, existe uma guerra, e Deus não manda os seus filhos para a guerra desprotegido. Esse texto fala de uma armadura, e o título dela, na maioria das versões, é a armadura de Deus. Em outras traduções vai dizer a armadura do cristão, que resume, é uma proteção espiritual que Deus dá para os seus filhos entrar na batalha. Quando você vai para a guerra, Deus não te envia para essa guerra desprotegido. Deus não te envia para essa batalha sem que antes Ele tenha te instruído, te preparado para vencer essa batalha. E agora o texto vai apresentar essa armadura, vai apresentar essa proteção que o Senhor nos deu. O texto vai falar sobre um capacete, sobre uma espada, sobre escudo, sobre um colete, que é algo que reveste o peito e as costas do guerreiro. Vai falar sobre a proteção dos seus pés, vai falar sobre cingir os lombos com a verdade, a espada, o escudo, vai montar toda uma armadura. Mas o interessante é que o texto começa dizendo, usem toda a armadura. Usem toda a proteção que Deus está dando para vocês. Protejam todas as áreas da sua vida. Não usem apenas a espada, não use apenas o capacete, não use apenas botas, não use apenas o escudo, não use uma parte. Ele está dizendo, se você está em Jesus e vai para a guerra, não coloque apenas uma área ou outra da sua vida debaixo do controle dele, entregue toda a sua vida para usufruir de toda a proteção. Parece extremamente simples, mas na prática é extremamente difícil. Na prática, gente, eu creio em Jesus, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele vai me proteger, mas em algumas áreas quem comanda sou eu. Pessoas que se capacitaram muito profissionalmente falando, sofrem esse desafio diário, de colocar Deus no seu negócio, de colocar Deus na frente também do seu propósito profissional. Não é para deixar o conhecimento adquirido, Deus vai usar o conhecimento que você tem, mas é para ter uma fé e saber que Deus, que intervém nas coisas simples e grandiosas do mundo, também é um Deus que produziu a ciência e que pode te dar coisas novas, inclusive na área que você se julga mestre, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, diz a palavra. Uma outra área difícil de usar toda a proteção de Deus, não é porque Ele não quer nos dar, mas é porque a nossa falsa modéstia não nos permite entrar nesse lugar, e parece que a gente fica no controle da vida financeira. Todas as áreas estão em Ti, Senhor, a minha família, a minha casa, a guarda, Senhor, a minha profissão, mas a parte financeira cuido eu. Nessa parte, Senhor, é comigo, nessa parte deixa que eu administro, nessa parte, Senhor, deixa que eu faço do meu jeito. E quando eu te falo da parte financeira, não estou te falando de dar recursos, estou te falando de aplicar os recursos que você tem de acordo com a vontade de Deus, e que tudo que você faça com o recurso que você tem, no final glorifique a Deus. Que sejam negócios retos que glorifiquem a Deus, que sejam portas que Ele abre, que você vai investir, e que no final a glória seja de Deus, que sejam empreendimentos que vão para frente, que fazem as coisas de maneira correta na luz, e que no final glorifiquem a Deus. E gente, isso é extremamente difícil, parece simples, mas na prática, quando a gente vê, já foi. Quando a gente vê, não são coisas grandiosas, gente. Aqui o princípio não se trata de grande ou pequeno, princípio é princípio.
Quem nunca parou em frente a uma vitrine e viu aquela promoção tentadora e olhou e disse: meu Deus, que barato. Vamos usar as meninas aqui, né? Hoje estamos de rosa aí, está uma benção. As meninas diante de uma vitrine, meu Deus, aquela bolsa, aquele sapato. Semanas paquerando e de repente, meu Deus, a promoção bombástica, oh aleluia. É Deus. E aí entra, compra, leva para casa. Chega em casa, começa a ver que nem era tão bonito. Olha, nem era tão bom. E mais, meu Deus, eu tinha um quase igual. E aí a conta vai vencer, tem que pagar. É aquela situação tipo assim, meu Deus, que dinheiro jogado fora. Mas na hora a tentação da promoção foi irresistível. Agora vem para os meninos. Aqueles apetrechos para o carro, aquelas coisinhas, né, que a gente gosta aí, e de repente, já até tem um, mas é a hora de trocar. Quem nunca fez um negócio mal feito só para trocar de carro? Quem nunca entrou em uma situação que depois disse: para que eu fui comprar isso aqui, meu Deus? Uma Bíblia para pagar depois e dizendo: meu Deus, que arrependimento. Situações que com certeza, se nós tivéssemos perguntado ao Senhor e andado debaixo da sua proteção, Ele teria dito. E na maioria das vezes lá no fundo a gente sabe: não faz. E a gente diz: não, vou fazer. E Deus dizendo: não faz. E no final, na luta com Deus, a gente ganha. E no final, a gente perde. Que o Senhor nos livre disso, gente. Que a gente possa perder todas as batalhas para o Senhor, para ganhar elas para o Senhor. Que nós possamos ser um povo que o Senhor fala e a gente não fica mais resistindo. Senhor, isso aí então vai ser o melhor para mim. O texto diz que nós devemos tomar toda a armadura. O Salmo 91 para mim é talvez aquele que mais possa exemplificar a proteção de Deus. O Salmo 91 começa com uma exaltação sobre quem é Deus e o lugar que nós devemos estar para viver essa proteção plena. Existe um lugar em Deus que quando entramos nesse lugar, as asas do Senhor se abrem sobre nós. Não existe nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de interferência, não existe nada que possa tocar em nós, porque nesse lugar nós estamos protegidos de tal forma que esse lugar não é apenas um lugar de visitação. O texto diz que esse é um lugar de morada. Esse lugar é tão incrível e essa proteção é tão poderosa que vai fazer alusão a um homem que vai para a guerra. E nessa guerra os ataques são tão violentos, são tantas coisas acontecendo, o ataque do inimigo é tão poderoso que o inimigo começa a devastar o exército no qual ele está. Milhares de pessoas começam a cair à sua direita, outros milhares começam a cair à sua esquerda, mas ele está em um lugar tão protegido que com ele o mal não pode tocar. Então o salmista registrou e escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Perceba que esse lugar de segurança não é um lugar de exposição. Todas as vezes que eu me exponho, todas as vezes que eu desejo exposição, que não é Deus que me expõe, porque existem momentos que é o Senhor que nos expõe. Quando eu me exponho, eu saio desse lugar, porque esse lugar de proteção é num lugar escondido, é num lugar que ninguém vê, é um lugar que só o Senhor te acha, é um lugar onde só Ele te encontra, é no esconderijo, é num lugar secreto. Nesse lugar Deus habita, diz a palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade me será escudo e broquel.
Eu não terei medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, protegido, não serei atingido. Essa é a promessa do Senhor para a tua casa. Essa é a promessa do Senhor para os teus filhos. Esse lugar não significa que nós estamos blindados. Esse lugar significa, se você permanecer aí, nesse lugar que é o centro da minha vontade, ninguém te toca. Não significa que eu posso ir para a direita, para a esquerda, para qualquer lugar, não. O Senhor está dizendo, o que está acontecendo à sua volta é porque eles não estão nesse lugar, que é o centro da minha vontade. No centro da vontade de Deus, meu irmão, o mundo pode viver cambaleando, mas em nós o maligno não toca, diz a palavra. Tomar toda a armadura de Deus. Primeiro, entender, a luta não é contra as pessoas. Segundo, é se proteger plenamente, colocar toda a minha vida nas mãos do Senhor. E terceiro, o texto diz que depois que nós fizermos isso, depois que nós entendermos, tomarmos toda a armadura de Deus, nós devemos resistir ao dia mau. Tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau. Aqui está um conceito extremamente eficaz para vencer no dia mau. Não sei se você já teve em algum momento da sua história aquele dia épico, quando você sai para trabalhar e o pneu da bicicleta, do carro, murchou. E bem naquele dia você tinha um compromisso bem importante. E aí você vai bater, o carro não pega, a bicicleta, pneu furado, você diz, tá bom, vou dar um jeito, eu vou sair. Quando você sai, chuva. E aí você diz, meu Deus, é agora, vou pegar uma carona, vou dar um jeito, no meio do caminho, passa um abençoado, te molha todo, tem que trocar de roupa. E aí você diz, tá bonito hoje, hein? Começou bem. E uma sucessão de coisas erradas vão acontecendo. É aquele dia que o cachorro passa, você fica até com medo. É aquele dia que as pessoas te olham e parece que o olhar delas está denunciando uma guerra que está para começar. Parece que você virou o vórtice da maldade de todo o universo. Tudo vai dando errado. Eu estou maximizando aqui, mas algumas dessas coisas você já deve ter passado. Esse é o dia mau. É o dia da má notícia, é o dia que as coisas não funcionam, é o dia que a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, é o dia que aquilo que normalmente a gente realizava dá errado, é um dia mau. E no dia mau, sabe como é que a maioria de nós reagimos para vencer o dia mau? Atacando. Deu tudo errado no trabalho, eu chego em casa, chuto o cachorro, brigo com os filhos, eita furdunço. No dia mau, olhou atravessado, o dia está tenso. Marido e mulher, um olha para o outro, um diz, o quê? E outro diz, o quê? Pronto. É o quê? É o dia mau. E no dia mau, a maioria de nós levanta as armas para quê? Para ir para o ataque. Gente, a arte de viver na guerra e na competição é equilibrar ataque e defesa. Não dá para você atacar no momento que você tem que se defender. E não dá para você ficar se defendendo. Já viu o Brasil jogando? Quem gosta de futebol aí? Não, tá uma benção, tá uma benção. O Brasil tá uma benção. O Brasil está treinando a nossa capacidade de intercessão. É uma loucura. Não, tem que ser profundo. Olha aí o adversário taca a bola. Se o adversário taca a bola, não tem o que fazer. Tem que fazer o quê? Se defender. É lógico. Aí nós pegamos a bola. O que a gente se espera? Vamos atacar. E o pessoal pega a bola e toca a bola para trás. E vai tocando. E daqui, é quase gol contra. E vai dando uma angústia. E a gente vai dizer, meu Deus, que time ruim, o que é isso? E por que essa angústia? É porque na hora de atacar a gente vai defender. E a gente dá risada porque é o Brasil, não tem nada a ver conosco. Mas quantas vezes a gente se perde nesse equilíbrio? No dia mau não é para atacar, gente.
A Bíblia está dando uma aula para mim e para você hoje. Quando o dia for mau, sabe o que é para fazer? Não é nem para se defender. O texto diz que no dia mau, se nós estivermos revestidos com toda a armadura de Deus, nós vamos resistir. No dia mau não é para atacar, porque senão nós vamos criar mais problemas. No dia mau, Deus está dizendo: eu só quero que você resista. O dia mau é quando as coisas não vão bem. O dia mau é quando as palavras que você fala são mal interpretadas. Qualquer palavra que você solta, por mais carregada de amor que você tenha no dia mau, entra no coração do outro como uma agressão. O dia mau é aquele dia em que a má notícia, o diagnóstico ruim, as coisas vieram. Nesse dia, em nome de Jesus, não seja agressivo, não ataque ninguém. Nesse dia, apenas resista, porque em nome de Jesus, esse dia mau vai passar. Por isso a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Resistam ao adversário e ele fugirá de nós. O nosso inimigo, esse adversário espiritual, gente, no dia mau, ele não foge porque a gente faz careta, ele não foge porque a gente ataca, não. O inimigo, o verdadeiro adversário da minha e da sua vida, ele só se retira quando nós resistirmos. Resistir é marcar posição. O inimigo vem, tenta te empurrar e você diz: eu vou ficar aqui. O inimigo vem e bota na sua cabeça: olha, você já tentou várias vezes e nunca deu certo. E você diz: eu vou tentar de novo. Olha, você já bateu em tantas portas, elas estão fechadas, não vai dar nada. E você diz: não, eu vou ficar aqui batendo nessa porta até que ela se abra. As coisas aconteceram, o processo que você sofreu, as coisas que você viveu, tudo isso pode ter te traumatizado e te colocado num lugar de dificuldade de crer que algo novo pode acontecer. E o Senhor está dizendo: ainda que você esteja no olho do furacão, não é para ir para o ataque. Eu só espero de você uma coisa: fique de pé, porque daqui a pouco eu vou mudar a tua história. A Bíblia conta a história mais linda depois da história do nosso Senhor Jesus Cristo, para mim, que é a história da resistência de Jó. Jó era um homem que tinha como título da sua vida, dado por Deus, não foi um homem que falou: olha, Jó é legal, foi Deus que disse. Quando o inimigo se apresenta diante do Senhor, Deus vai dizer para o inimigo assim: olha, viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o currículo que Deus, o Todo-Poderoso, fala sobre o seu servo Jó. Não é o pastor dizendo: que homem de Deus, gente boa, meu Deus. Não é a mãe dizendo, não, é Deus falando sobre ele. Homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem cheio da presença de Deus. E esse homem então vai ser provado, vai entrar em uma temporada difícil. O inimigo começa a então montar situações aonde a vida de Jó vai ser provada. A palavra e o texto, os livros, depois você vai ver, vai contar que Jó era o homem mais rico do Oriente. As concentrações de populações mundiais, as maiores, viviam no Oriente, e ele era o homem mais rico daquele lugar, ou seja, o mais rico do mundo da sua época. E o texto vai dizer que em um só dia, ele começa a receber uma sucessão de más notícias. Ladrões vêm, atacam e levam embora os gados, os seus animais. Fogo cai do céu e mata suas ovelhas. Um vento forte, um furacão bate na casa onde os filhos dele estavam reunidos e todos morrem de uma só vez. Tudo o que ele tinha, a não ser a sua vida e a sua esposa, foram embora em um único dia. Essa sucessão de más notícias começa a vir uma atrás da outra, até que a pior delas foi alguém que estava servindo na casa, onde os seus filhos morreram, que chega até ele e diz: olha, Jó, os teus filhos, as tuas filhas faleceram,
bateu um vento, um furacão na casa, a casa caiu sobre eles, os servos morreram e só sobrou eu para vir aqui te contar a história. Nesse momento o texto diz que Jó se prostra, raspa o seu cabelo, cai na cinza e começa a adorar a Deus. E ele então vai dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Alguém que no auge das suas perdas não ousou falar uma palavra contra o seu Senhor, e ali ele estava dando uma aula. O inimigo pode roubar e tirar tudo que eu tenho do lado de fora, mas não vai tocar na minha integridade, na minha relação com Deus do lado de dentro. Eu vou resistir e daqui eu não saio. O tempo passa e a prova aumenta. Agora o inimigo vai dizer a Deus que a fidelidade de Jó estava baseada no que ele tinha, na proteção que o Senhor tinha dado a ele, cercado ele com bens. E o inimigo vai dizer: se eu tocar no seu corpo, se eu tocar na sua pele, ele vai blasfemar, ele vai te negar. E Deus, conhecendo o coração do seu servo, e Deus conhecendo, aqui gente, é uma analogia sobre a minha e a sua vida. Toda a batalha que eu e você entramos, nós não entramos de maneira aleatória quando estamos em obediência ao Senhor. Toda a guerra que eu e você estamos travando, foi o Senhor quem nos inscreveu para essa batalha. E o Senhor que nos inscreveu só nos colocou ali porque conhece o que já depositou dentro de cada um de nós. No final nós vamos vencer em nome de Jesus. A batalha agora se intensifica, o inimigo agora pede para tocar em Jó, e Deus diz: olha, pode tocar no seu corpo, só não toque na sua vida. Então agora ele está sendo consumido por lepras, por sarnas. O seu corpo agora está todo cheio de feridas, e o desenho que se faz, o panorama que se faz desse momento da vida de Jó é que ele está sentado no meio das cinzas, com cacos de telha, que foi o que sobrou do que ele tinha, e com esses cacos de telha ele começa a coçar as suas feridas. Um homem que era rico, poderoso, que todos olhavam e diziam: homem de Deus. Um homem que poderia, e sempre fez, ajudou pessoas, cuidou dos filhos, da família, era temente a Deus, reto, mas que agora está sofrendo uma provação violenta. E aqui Deus está ensinando que nem sempre a prova, gente, é sinal de desobediência. Nem sempre um vento contrário que você está passando significa que você errou, não. Existem grandes lutas que nós vamos passar, não é para perder, não é porque fizemos algo errado, é uma prova, porque Deus quer nos aprovar. Para aprovação, gente, para ser elevado de nível, para ser colocado num lugar melhor. E Jó agora está ali, com um fio de vida dentro do seu corpo, sem mais nada do lado de fora, se coçando com caco de telhas. Então a sua mulher, no desespero, vendo tudo que está acontecendo com ele, já não aguenta mais ver o sofrimento do seu marido. Ela num disparate por conta da opressão. A Bíblia diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Ela num rompante de sentimentos dentro de si, ela então olha para ele naquela situação e diz: tu ainda guardas a tua integridade, homem, amaldiçoa logo esse Deus e morre, amaldiçoa logo, perca a sua fé, abre mão, para com essa dor toda e te entrega. E esse homem ali dando uma aula de resistência, ele diz: o bem do Senhor nós recebemos, e o mal tu não queres receber. De novo cabe a frase: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado e exaltado seja o Senhor. Lá na frente, a Bíblia vai dizer que
amigos chegaram. E ele no fundo do poço. Os seus amigos, alguns acusando e dizendo: algum pecado tu cometeu, Jó, algo tu fez contra Deus, confessa o teu pecado, é impossível que um homem de Deus que tinha tudo que você tinha, agora está nessa situação, é impossível, alguma coisa você fez. E como dói ser julgado por um insucesso, quando o insucesso não é um erro. Um insucesso momentâneo é apenas uma prova do Senhor. E Jó, nesse lugar, ao invés de atacar, porque o dia era mau, ao invés de bater, porque o dia era mau, ele resiste. E ao resistir, ele ora pelos seus amigos. E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele resistia e orava pelos seus amigos. E o último estado de Jó foi extremamente mais abençoado do que o seu início. Lá em Jó 42 você vai ler o final da história, e o texto diz que Deus deu a ele tudo em dobro. E qual foi o grande ataque de Jó? E qual foi a grande manobra ofensiva de Jó? E o que foi que Jó poderia dizer para todo mundo, falando: olha, essa foi a jogada da minha vida, olha que estratégia de ataque, de contra-ataque, olha como eu fui bem. Sabe o que fez esse homem ser colocado na Bíblia e a sua história terminar com Deus dizendo: e o estado do meu filho, o último foi muito melhor do que o primeiro? Resistência. Ei, mãe, mais um dia. Ei, pai, mais um dia. Ei, jovem, ei, filho, ei, filha, ei, empresário, ei, professor, ei, professora, ei, amigo, ei, irmão, mais um dia. Vamos lá. Não precisa atacar, não precisa partir para cima. O Senhor está dizendo: eu só quero que vocês resistam. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não aguento mais, e o Senhor está dizendo: comigo você pode, não vai para frente nem para trás, só fica aí. O livro de Jó contém uma pérola, várias, mas uma delas me salta aos olhos e queima o meu coração sempre que eu me lembro que eu preciso ficar de pé. Sempre que eu me lembro que o vento contrário quer me jogar para trás, quer apagar a história, quer dizer que não vai acontecer, sempre que isso acontece, eu me lembro desse texto, para permanecer nesse lugar. Jó 14, do 7 ao 9, que vai dizer: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se a sua raiz envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Parece morte, parece que é o fim, mas o Senhor está dizendo: ei, fica aí, porque daqui a pouquinho eu vou derramar minha chuva, e quando essa água passar, você vai ser colocado de pé, e o teu último estado será incrivelmente melhor do que o primeiro. Nós não chegamos nem na armadura de Deus. Se Deus permitir, na quarta-feira nós vamos entrar nesse tema. Vou te explicar o que cada uma dessas partes da armadura de Deus serve na prática, no mundo natural, para usar no dia a dia. Mas hoje o que o Senhor desejava ministrar conosco é esse ensino. O ensino de que no dia mau, Ele só espera de mim e de você resistência. Que no dia mau Ele espera de mim e de você apenas que a gente confie nele. Deus é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: você vai sair daqui, mas não sai sozinho. O Senhor dos exércitos vai na tua frente para que eu e você possamos vencer as nossas batalhas. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar.